O início da coisa é o seguinte: você foi solicitado a criar uma playlist automática para o Spotify. Se vocês repararem, quando vocês utilizam o Spotify, o Google Music, o Apple Music, por aí vai, o Amazon Music também, eles criam playlists mais ou menos assim: músicas para malhar, músicas para a tarde, músicas para trabalho, músicas para ler. Vocês já viram isso? Como vocês imaginam que seja a criação dessa playlist? Né? Será que tem um estagiário lá que fica 24 horas por dia arrastando as músicas que ele conhece? Ah, não, essa aqui é boa para isso, essa aqui é boa para isso. Não, né? Não é um trabalho supervisionado, não é uma pessoa que está fazendo, tá bom? Boa parte, pessoal, e aí eu estou falando da parte de baixo do iceberg dessas empresas, não é só entregar o conteúdo que você está pedindo. Em outras palavras, vamos pegar especificamente o caso do Spotify. A última coisa que ele faz é te entregar a música que você quer ouvir. Porque antes disso, ele já viu as suas preferências, ele já viu suas tendências, ele já analisou N músicas, e aí sim, bilhões de músicas, né? Para extrair padrões, tá? E com base nisso, ele já tem. É como se ele estivesse programando as músicas para as pessoas que querem ouvir. O grande barato hoje dessas empresas que mexem com inteligência artificial é porque elas transformam conteúdos em coisas para as pessoas, né? É só vocês verem, por exemplo, que o Google, o YouTube, quando você assiste um vídeo, por exemplo, sei lá, Chili Peppers, né? Assistir um clipe, embaixo ele já cria uma playlist com não só com a banda, mas com outras também, similares, tá? Esse tipo de criação é muito automatizada hoje e utiliza, adivinhe, toda a teoria, toda a prática e todos os conceitos que a gente aprende na disciplina e vai continuar aprendendo cada vez mais, tá bom? O Spotify, pessoal, ele tem uma API. O que é uma API? É uma forma de você pegar os dados que eles oferecem, né? E aí o que você faz? Ele te retorna uma determinada quantidade de tracks, né, de músicas, tá? Então aqui, por exemplo, olha, eu tô pedindo aqui um acesso a uma determinada música, um determinado áudio. Olha o que ele retorna para mim, pessoal. Ele retorna para mim um dicionário. No mundo web, no mundo front-end, a gente fala que isso aqui é um JSON. O primeiro campo aqui, ó, tá vendo? Tem a descrição. Olha, quando eu recebo isso aqui de uma música, duração em milissegundos. Olha, o tipo dela é inteiro e a descrição é a duração da música em milissegundos. Tom da música. Olha que bacana. É uma escala inteira que vai de 0 até provavelmente 6, né? Que são 7 notas e por aí vai. E olha só que legal. 0 é Dó, 1 é Dó sustenido ou Ré bemol, 2 é Ré e por aí vai. Então, ele tem uma estimativa, foi calculada uma probabilidade dessa música ter qual tom. Qual é o tom dessa música? Essa música aqui, no caso, é 5, provavelmente Fá, né? Começando por 0, Fá. Então, isso é muito legal. Existe um algoritmo que detecta qual é o tom da música e ele retorna aqui pra gente, tá? Outro, o modo da música, muito bacana. Qual é a escala que a música foi tocada? Se é uma escala maior, é o 1. E se a escala é menor, é 0. Então, nesse caso, a música é uma escala menor, tá? Time signature, tá? O compasso da música. E aí você identifica as batidas de cada trecho da música, né? E aqui, possivelmente 4x4, né? É um modelo bem padrão, rock, né? Blues, por exemplo, é 8. Então, ele tem esse cálculo também. E aí tem umas coisas que vão ficando legais. Acusticidade, eu vou chamar assim, né? Acousticness. Acusticidade, o que é, pessoal? É um intervalo de confiança, uma medida de confiança, e quando você fala isso aqui, você está lidando exatamente com estatística. Qual é a probabilidade dessa música ser acústica? Né? Em outras palavras, não utilizar grandes usos de elementos elétricos, tá? Vai de 0 até 1. Ou seja,
0 quando você não tem acústica, probabilidade acústica nenhuma, é totalmente elétrico, é totalmente plugado, ou 100%, né, 1, que é a escala de porcentagem, quando a track é acústica, quando a música é 100% acústica, tá? Isso é muito interessante, isso é muito interessante. E aqui ele já mostra uma distribuição que é importante. Eu já mostrei isso daqui para vocês, é o histograma. E de cara, aqui sendo 0 e aqui sendo 1, a gente percebe que majoritariamente as músicas do Spotify, elas não são acústicas, tá? Grande maioria delas não é acústica. Então essas coisas, olha que legal, dançabilidade. Descreve o quão adequada a track, a música é para dançar com base. E aí olha só como eles combinam features, como eles fazem um processamento para saber se a música é dançável ou não. Tem muito algoritmo rodando aqui por trás, principalmente processamento de sinais e de sons. Você converte sons em funções para estimar qual é a probabilidade dela ser ou não dançável. Então, olha que bacana. Tempo, ritmo, estabilidade, batida, né, o peso da batida, regularidade geral da coisa, tá? Um compasso, e por aí, regular, né? Então, 0 é um valor menos dançável e 1 é o mais dançável. E aqui ele mostra a distribuição das músicas do Spotify em relação a isso. 0, mais ou menos aqui 50%, aqui 1, 100%. Então, as músicas do Spotify tendem a ser bem dançáveis, tá vendo? Tá aqui no lado de cá. Energia, a percepção de intensidade da música, a bagunça que a música consegue gerar. Então, assim, death metal, bem pesado, aquele som bem explosivo, tende a ter um maior nível de energia, tá? Tá vendo? Aí já um prelúdio de Bach, tá? Uma música ali mais clássica, já é algo bem para baixo. Muito legal, possivelmente entender como isso aconteceria por baixo dos panos, tá bom? Instrumentalização. O que é instrumentalização? De 0 até 100%, qual é o grau ou a ausência de voz que existe na música? Então ele consegue prever se a música é só de instrumentos ou não, tá? Então aí ele fala, músicas faladas ou rap são claramente vocais. Então é 0. Né? No contexto deles, 0 é uma coisa totalmente vocal. Deixa eu ver aqui, né? Quanto mais perto da instrumentação é 1, maior a probabilidade de não ter vocais. Então é isso mesmo. Quando é 0, é porque só tem vocal. E quando é 1, é porque não tem. Tá? E aí tem a distribuição, tá vendo? A distribuição é majoritariamente, grande maioria, né, quase 100% inclusive, as músicas do Spotify têm voz. Raramente você vê uma música só instrumental. Tá bom? Temos várias outras... tá vendo? Temos várias outras formas. Tempo da batida, né, por minuto. E aí, pessoal, eu vou trazer para vocês uma conversa interessante. No escopo que a gente vai fazer, a gente vai utilizar padrões dessas músicas, tá? Para criar playlists automáticas. Mais ou menos no que eu falei com vocês. Se eu quero uma música para malhar, você não pode me recomendar Bach, porque não faz o estilo de um movimento. E aí, como eu sei? Bom, quando você está fazendo uma caminhada, ela tende a ir normalmente de 90 até 100 batimentos cardíacos, beats per minute. Então, você tem que casar uma leve atividade com a adequação da música, tá? Em relação à calma dessa música, à altura dessa música, tá bom? Aqui tem um negócio que fala muito bem das batidas, que é o tempo, tá vendo? Ó, batidas por minuto. Como você vai fazer uma coisa que o seu coração vai estar a algo entre 60 e 80, tipo estudar, né? E você tá lá com uma música bem pesada, tá? Tem gente que gosta, mas não é o que o algoritmo deveria recomendar, entendeu? É a diferença de gosto e recomendação.
Nesse caso, você tende a utilizar músicas adequadas a cada ambiente. É por isso que você tem lista de leitura, lista de malhar, lista de balada, né? E por aí vai. Então, quando você criar esses padrões com base no comportamento das músicas, é que você consegue estimar também o comportamento de quem vai escutá-las. Eu dei um get, né? O comando principal aqui desse cara é o get. A gente consegue fazer isso aqui facilmente em Python, tá? Mas o objetivo não é fazer isso agora. Eu não quis mostrar para vocês como é que funciona o requests lá para dar um get simples nesse cara. Eu já peguei esse dataset, tá? A gente chama de conjunto de dados, e criei aqui numa lista de matrizes, olha. Eu joguei aqui no meu GitHub. Aqui são os dados brutos que eu recebi da API, e aqui já são os dados do Spotify que a gente vai usar para a aula. E aqui a gente tem cada música, só que como o request, a API é paga, né? Ele me limitou em 2.000 músicas. Então, eu tenho só 2.000 músicas aqui do Spotify. Tá bom? É um limite que eles instituem por dia para você fazer um get. Tá? E aí, o que eu vou fazer? Ó? Se eu vier aqui em Raw é o formato bruto desses dados. É ele que eu preciso para começar a puxar isso no nosso Colab, tá bom? E aí, pessoal, a gente já vai começar a meter a mão na massa para ver onde isso chega. Aí, olha só, eu quero trazer esses dados para cá, ó. Dados recebe. Aí sim, eu vou estar criando um data frame. Dados recebe PD, por que PD? É o apelido que eu dei para o Pandas, tá? PD.read CSV. Nesse caso aqui, eu estou pedindo para ler aquele CSV ali, tá vendo? Dados, se eu chamar, você vai ver que ele me retornou 2017 registros e 16 colunas. São as músicas, tá vendo? Já num formato de matriz. Normalmente, pessoal, é melhor a gente não exibir vários assim. A gente dá um head, só para a gente mostrar os 5 primeiros. Nesse caso aqui, repara que eu tenho nome da música, ou a banda, né, o artista, e todas aquelas métricas que a gente viu o Spotify calcular para essas 2.000 músicas. É aqui que eu começo um trabalho meio que de limpeza. Por exemplo, esse target, eu não sei o que é. Tá? Então, é normal eu tirar os dados que eu não quero. O título da música não importa para recomendar para a pessoa com base em uma determinada atividade. Né? Basta que a música tenha características similares, tá bom? E o artista também não. É por isso que a gente acaba descobrindo música nova, porque se eles se pegassem só nesse tipo de coisa, que é o que nós seres humanos nos pegamos, né? É muito raro você descobrir uma banda nova se você ficar só focando no que você já escuta. Quando você se foca nos indicadores da música, você acaba tendo um padrão melhor para identificar novas músicas que são iguais às que você gosta. Então, esses caras aqui eu vou tirar do dataset para que a gente faça um trabalho mesmo de reconhecimento de padrões. Quais músicas são similares entre si que eu possa recomendar, posso criar uma playlist, tá bom? A primeira coisa que eu vou chamar a atenção para vocês é o dtypes. Quais são os tipos de dados que nós temos na matriz, pessoal? Olha que interessante. Acusticidade, float, inteiro, float, inteiro, float. O que é object? É string, tá vendo? Então, normalmente, esses caras, eles batem com os conceitos aqui, tá vendo? Ó, float. Bom, continuando, olha só que interessante. Como é que eu faço o drop aqui? Esse tipo de comando não é vital que a gente entenda agora, porque eu só preciso de tirar esses campos aqui que eu não entendo o que é, tá vendo? E que não são úteis pra gente. Então, vou dar um drop aqui nessas colunas. Target. Eu vou dar um drop na song title. E vou dar um drop na artista. Tá bom? Vou colocar aqui o eixo que eu quero excluir. Que são as colunas, né? 0 são as linhas, 1 é a coluna. Eu fazendo isso daqui, repara que a dados agora ficou com menos colunas. Ó, não existe mais aquelas 3 últimas, tá vendo?
Então, olha só que legal, pessoal. Cada registro desse é uma música, correto? Essa é a minha matriz. Essa é a minha matriz. Assim como eu tenho operações que eu posso fazer em matriz, eu também posso ter ela aqui, tá? Eu posso saber a média de uma coluna, eu posso saber qual é o maior valor, qual é o menor valor, tudo isso em cima do que a gente já conhece de algoritmos. Como o objetivo aqui é explorar um pouco mais, é explodir esse conhecimento que a gente normalmente vê, eu vou mostrar para vocês o conceito de distribuição, tá? Então, olha só que bacana. Igual o Spotify falou. Qual é a distribuição dos meus dados para as músicas em relação ao... Deixa eu ver aqui uma variável. Acusticidade, tá vendo? Ó, em relação à acusticidade da música, que vai de 0 a 1, eu vou aqui olhar um histograma, tá? Histograma. Tá vendo? O que isso aqui me diz, pessoal? Então, de 0 a 100%, de 0 a 1, qual é a tendência da música do Spotify ser em relação à acusticidade? E aí, eu até falei, porque o Spotify deixou isso bem claro, né? A probabilidade da música é ela ser sempre não acústica. Então, nesse caso, nós não temos uma relação de acusticidade muito alta no Spotify. Isso indica que o Spotify tende a ser um pouco mais dançável, mais enérgico, tá? Mas isso pode ser confirmado também se eu vier aqui na dançável. Como é que é o nome? Danceability. Eu vim aqui e vou pegar esse carinha daqui, ó, Danceability. Tirar esses espaços aqui. Tá vendo? Então, de 0 até 1, as músicas do Spotify, majoritariamente, tendem a ser acima de 50%, tá vendo? Em termos de dançabilidade. São músicas agitadas, tá? Bom, vou explorar então, isso daqui, pessoal, é a estatística univariada, quando você analisa a relação de uma variável, tá bom? A relação bivariada, a relação, e aí multivariada e por aí vai, é quando eu passo a comparar duas ou mais, né, variáveis. Então, olha só, pessoal, vou pegar aqui uma biblioteca muito bacana que vocês vão conhecer quando vocês precisarem de mexer com gráfico, que é a Seaborn, tá? Seaborn é uma biblioteca muito maneira para poder fazer esse tipo de visão. Eu vou chamar aqui, ó, Scatter Plot, tá? Um gráfico de dispersão. O meu eixo X, eu quero que seja a tal da dançabilidade, né? Por exemplo. E o Y, eu quero entender, e aí, pessoal, repara uma coisa. Eu quero entender qual é a relação entre dançabilidade e energia, por exemplo. Eu quero identificar quais são as tendências em relação a duas variáveis. É por isso que a gente usa o gráfico de dispersão. Tá? Então, deixa eu pegar aqui só uma qualquer aqui, energia, porque a gente consegue facilmente ver a relação entre elas. Dados recebe... Eita, recebe dados. Né? São os parâmetros aqui. Então, olha só como é que ficou a relação entre dançabilidade e energia da música. Existem comportamentos interessantes. Por exemplo, uma música extremamente enérgica, tá vendo? Ó, quase 100% de energia, mas 0% dançável. Possivelmente um heavy metal ultra pesadaço, né? Numa outra ponta, você tem uma música altamente dançável, tá vendo? Quase 90% aqui, provavelmente. E pouca energia, menos de 0,1, menos de 0,2, tá vendo? Essa música aqui, ó. Agora, olha o cenário mais interessante ainda. Essa música aqui, ó. Ela é altamente dançável, quase 100%. E também é altamente enérgica, né? Quase 100%. O que acontece, pessoal? Essa noção de relacionamento é o que permite a gente criar playlists com base no interesse. Concordam? Se eu quero malhar pesado, tá? Malhar pesado. Zumba, né? Zumba é malhar pesado.
Se eu quiser malhar zumba nesse exato momento, você não pode me recomendar essas músicas aqui. Perceberam? Porque são músicas com pouco ritmo, né, em termos de dançabilidade, e não tem energia nenhuma. Eu vou dormir no treino, vou cansar, né? Ao passo que zumba tende a ser algo ideal, que você tem uma boa dançabilidade, tá bom? Com uma energia moderada alta, para te dar um ânimo, te dar um gás. Então, possivelmente, eu recomendaria essas. Mas aí é que tá. Quem vai recomendar é o algoritmo que nós vamos colocar para rodar agora. É por isso que a gente vai lançar mão aqui de um algoritmo de machine learning. No fundo, eu vou tentar explicar um pouquinho sobre ele, mas ele é muito legal, porque ele permite identificar distâncias entre as músicas. E aí você consegue ter um padrão exatamente o que a gente está precisando. Quais músicas têm os padrões similares a elas? A gente precisa de estudar um cenário, tá? Eu poderia vir aqui, ó, tem várias coisas para a gente poder fazer, e eu acho isso interessante. Essa parte aqui é uma parte de exploração. Grau de instrumentalização da música, né? Vida da música, altura, modo, tá bom? Deixa eu pegar aqui uma curiosidade que eu tenho. A relação entre o modo da música, tá? Se vocês lembram, é uma escala maior e menor, tá bom? Em relação à dançabilidade da música, em relação à energia, né? Então, mode. Tá vendo como já ficou diferente? Você percebe claramente a relação, que não há relação entre grau de energia e o modo da música. Porque tanto faz o modo ser 0 ou ser 1, que são os dois valores possíveis dela, lembra, a escala maior e a escala menor? Nesse caso, você tem graus de energia variados. Tá? Então, isso não me diz muita coisa para que eu fizesse uma recomendação para o cara com base no modo da música, porque a música pode ser tanto enérgica com escala maior ou com escala menor. Tá? Key, em relação à chave, né? Aqui já dá umas coisas interessantes, porque a chave sendo de 0 até provavelmente 12, né? Aqui são as notas, né, possíveis. Tem quanto? Tem 12, né? De 0 a 11, de 0 a 11 tende a ter 12, né? Então são 12 notas. Você tende a ter aqui um comportamento, apesar de variado, mas repara, no 7 você tem um leque aqui, tá vendo? Você tem um leque aqui, tá? Já a escala 2, Dó sustenido, Ré. Ré tende a ser bem homogêneo, tá vendo? Então, assim, esse tipo de análise precisaria de um pouco mais de aprofundamento para você recomendar músicas com base no tom, na chave. Mas o que a gente quer fazer agora é imaginar esse cenário. Uma pessoa está indo treinar pesado e quer músicas adequadas ao treino dela. O Spotify faz isso a todo tempo, ele monta playlists automáticas. É um pouquinho disso que a gente vai entender. Tá? E aí eu vou pegar as duas que me parecem mais verdadeiras para esse cenário. A dançabilidade, tá? O ritmo da música, o contágio que ela tem de fazer você se mexer, né? De você se manter ativo. E o grau de energia para dar aquele ânimo, pá, né? Aquela coisa ali de o monstro tá saindo da jaula, brrr, tá bom? Então, o que acontece? Vamos, nesse caso, pegar essas duas variáveis e entender um pouquinho do algoritmo que eu vou falar agora, tá? Pessoal, quando a gente quer agrupar, vou pegar aqui um exemplo do K-Means. Não vou entrar em detalhes, muitos detalhes, juro para vocês, mas esse algoritmo ele é interessantíssimo por si só. Olha que legal, galera. Se você tem conjuntos de dados aqui e aqui, se você entregar essa folha de papel para uma criança de 5 anos, por exemplo, e pedir para ela separar isso aqui em 2 grupos, ela vai fazer. Ela vai perceber que isso daqui é um grupo e esse é outro, né? Esse tipo de comportamento que a criança aprende olhando para os dados é o que a gente tenta ensinar para a máquina a fazer. Porque aí depois ela pode fazer coisas um pouco mais difíceis, tipo isso, né? Que um ser humano não seria capaz e a máquina consegue.
Justamente porque os pontos são tão pequenos, o erro é mínimo, mas a máquina é muito mais exata. Então, isso é bacana, tá vendo? Porque você partindo do princípio que a máquina aprende à medida que você vai alimentando, no fundo você sabe que você tem que implementar um algoritmo. Tá? O algoritmo que faz o reconhecimento das distâncias entre os pontos e tenta agrupá-los é o K-means. Means de média, tá? Que é a fórmula estatística que ele usa para calcular a distância, é a média do centro. O K é a quantidade de grupos que você vai criar. Ele precisa de saber quantos grupos ele vai criar, tá bom? Então, por exemplo, nesse caso aqui são 4 grupos, né? Amarelo, azul, vermelho e violeta. Laranja e violeta. Roxo. Então, olha que bacana como funciona esse algoritmo, galera. O legal é o seguinte, você tem esses pontos de dados. Você coloca na tela, né? Na tela que eu tô falando é porque aqui tá no cara aqui, mas na verdade a gente calcula uma matriz, né? A gente coloca 2 pontos aleatórios nessa matriz. Esses caras são chamados de centroides. Eles são os centros dos grupos. E aí, olha que legal. O algoritmo vai ficar rodando até ele conseguir fazer todos os pontos serem classificados, serem assimilados por cada centroide. Então, olha só como é que começa. Aqui está o vermelho, aqui está o azul. O primeiro passo do algoritmo é, quem está mais perto do vermelho? Aí ele pinta todas as bolinhas de vermelho. Tá? Quem está mais perto do azul? E ele pinta as bolinhas que estão mais perto do azul. No próximo passo, o que ele faz? Nossa, mas esse ponto vermelho tem que chegar mais perto dos clientes dele, tem que chegar mais perto dos pontos que ele pertence. Quando você faz, tá vendo que aqui moveu? Ó, o vermelho veio para cá. Ele calculou a média de todos esses pontos e percebeu que a média de todos esses pontos tem que estar aqui. Aí o vermelho veio para cá. A mesma coisa com o azul. Quando você calculou a média, você faz uma outra etapa que tem a ver com essa aqui. Você faz uma reassimilação de quais agora são vermelho e de quais agora são azuis. E aí você volta a reassimilar, né? Ó, esse daqui, antes ele estava mais para o azul, mas como o azul sumiu e foi mais lá para cima, agora ele é vermelho. Então você reassimilou ele para o lado vermelho. A próxima etapa de você reassimilar depois é recalcular o centro dos grupos de novo. Você vai pegar todos esses pontos, calcular a média e vai deslocar. Ó, o vermelho estava mais ou menos aqui. Deslocou agora para mais perto dos vermelhos. Aqui e aqui. E aí o nosso algoritmo parou. Por que ele parou? Porque ele percebeu que não existe novos pontos que ele consegue roubar do azul ou do vermelho, tá vendo? Aqui houve, aqui não. Então, nesse momento, o nosso algoritmo para. Viram? Isso daqui é um algoritmo que, na verdade, ele é implementado com o nosso for dentro de um for. Tá? Esse aqui é o algoritmo. Esse aqui é o algoritmo do K-means. Tá? Aqui já está numa linguagem pseudocódigo, né? Tipo um Portugal, assim, mas só que está em inglês, né? Mas o que acontece, pessoal? Voltando à fórmula do K-means, se vocês olharem direitinho, dá para entender que é um for dentro de um for. Ó, para cada grupo de 1 até a quantidade que ele escolheu, tá? Que é a quantidade de grupos, dentro de cada grupo você vai de 1 até todos os pontos que você tem na matriz, calculando a distância euclidiana do centro que aquele ponto foi classificado em relação a ele. Você tem que minimizar essa distância. Aí eu não vou entrar muito nesse ponto, porque aqui entra um pouquinho de pesquisa operacional, é uma outra disciplina. Tá bom? Então fiquem tranquilos. O que eu só estou querendo mostrar para vocês é que esse somatório de um somatório é um for dentro de um for, é um while dentro de um while. Para cada grupo, calcule cada ponto. Tá vendo que bacana?
Então, isso nos traz uma noção muito importante, que eu acho que vocês não devem perder, dessa distância pequena que existe entre a matemática e algoritmos. Quanto mais perto vocês estiverem ali na interseção dos dois, vocês tendem a ter coisas mais criativas na cabeça para poder desenvolver, tá bom? Então, aqui, olha, tem abordagens bem interessantes para a gente poder ver como o K-means funciona. Cadê? Estava aqui agora sumiu. Distância euclidiana é algo que a gente aprende lá no ensino médio, tá? E eu aconselho vocês a nunca esquecerem, tá? Porque você consegue calcular a distância dos pontos com base na distância euclidiana, tá vendo? É assim que a gente calcula o K-means. Eu não vou entrar agora na fórmula, tá bom? Só foi uma explicaçãozinha para que vocês entendam que por trás de todo bom algoritmo tem uma boa matemática, tá? Pô, professor, mas eu tenho muita dificuldade em matemática, eu não gosto de matemática. Não é que você é obrigado a saber todo o tempo, todo minuto, todo segundo. É uma curiosidade que você pode desenvolver, tá bom? Para que você explore. Não precisa de fazer um doutorado, né? E por aí vai. Eu entendendo como o K-means funciona, galera, possivelmente ele vai fazer o seguinte. Eu vou pedir quantas playlists eu quero que ele crie. Vamos chutar aqui. 4 playlists, tá? Ele vai assimilar 4 pontos aleatórios nesse plano aqui, tá vendo? E vai tentar juntar o centro, vai tentar agregar o centro em relação às bolinhas mais próximas. Lembrando que essas bolinhas são as músicas que têm uma relação direta aqui entre energia e dançabilidade, tá? Como eu começo a ideia? Claro que eu vou usar o algoritmo, né? Então, from Sklearn é uma biblioteca no Python para a gente mexer com esse tipo de algoritmo de machine learning, tá? Que aprende a fazer essas coisas. From sklearn.cluster, cluster é a subbiblioteca que traz o K-means, import K-means. Então, olha só que legal. Eu já chamei o modelo que eu quero, que é o K-means. Existem outros, tá bom? Tem vários outros. Mas o K-means é o mais rápido, né? O mais simples de implementar, inclusive. Tem uns que demoram 30 horas para rodar, tá bom? Dependendo da quantidade de dados, né? Imagine o Spotify. Ele não tem só 2.000 músicas. Ele tem 7 bilhões de músicas, provavelmente. Como vai ficar isso aqui, né? Então, primeira coisa que eu vou fazer é criar uma variável para ser esse modelo meu aqui, ó. Lá na programação avançada, fiquem tranquilos que a gente aprende isso, é um processo de instanciação, tá? K-means. Aí, olha só que interessante, é aqui que eu tenho que passar o meu K do K-means. É a quantidade de grupos que eu quero que ele crie. Vamos criar 5 grupos? Nesse momento, eu estou falando para ele o seguinte, pessoal, crie 5 pontos de playlists. Então, ele vai criar 5 playlists para a gente. Provavelmente uma mais agitada, uma intermediária, uma calma, tá bom? Pode ser 2, mas 2 fica muito genérico. É como se ele estivesse traçando um plano aqui, ó. Então, daqui para baixo é uma e daqui para baixo fica muito pobre. Vamos criar com 5, que é uma escala, né, mais interessante aí. Professor, qual é a quantidade de grupos ideal para você criar? É um outro algoritmo que a gente pode usar para fazer isso, tá bom? A gente pode usar, assim, um algoritmo que calcula qual é a quantidade ideal. Não vou entrar nesse mérito, porque, igual eu falei, é só para despertar um pouquinho que a gente consegue desenvolver isso melhor em outras disciplinas. Então, olha só que bacana. Já criei meu modelo. Agora vem uma etapa interessante, que é chamada de fit predict. O que é o fit, pessoal? O fit é quando você encaixa os dados para o seu modelo aprender. Imagina que esse aqui é a criança de 5 anos que eu falei com vocês que tem que aprender a fazer o exercício lá com 5 grupos. Você tem que passar os dados para ela, é aqui que eu vou passar. Tá? Modelo. Aí, olha só, o que ele vai me retornar, eu posso chamar isso de Y. Tá? Qualquer nome, mas eu prefiro Y, porque é a variável dependente do meu modelo. Quem lembra lá das equações de primeiro grau, né? Y é igual a AX mais B. O Y depende dos dados que eu vou imputar agora. Tá bom? Então, olha só.
recebe modelo, ponto. Ele tem um método, tá, pessoal? Ele tem uma função chamada fitPredict. Ó, fitPredict. O que é o fitPredict? Ele vai, ao mesmo tempo, pegar os dados, aprender e vai falar, ah, essa música é desse grupo, essa música é desse grupo, essa música é desse grupo. É isso que ele vai fazer aqui no Predict. São duas etapas separadas, você pode quebrar. Tem o fit e depois tem o Predict. Mas quando você faz assim, dependendo do processo que você usa, você já consegue ganhar um tempinho, né? Umas linhas a menos aí. Quais são as variáveis? Aí, olha só que importante. Quais são as colunas que eu tenho que passar, pessoal? Eu tenho que passar essas duas aqui, tá vendo? Então, eu vou ter que fazer assim, ó. Dados. Isso aqui já é uma necessidade do Pandas, tá? Eu vou escolher a coluna Danceability e Energy. Energy. São as duas colunas que eu vou fazer a predição. Beleza? Nesse momento, galera, eu vou fazer uma etapa de aprendizagem, ao mesmo tempo que ele vai prever para mim quais são os grupos adequados para esse cara. Ó. Tá pronto. Ele já fez. Nesse momento, o meu Y já tem a minha predição. Só que para ficar melhor, eu venho aqui na planilha dados, né, planilha, matriz e por aí vai. Eu vou criar uma coluna chamada playlist. Tá? Playlist. Criando essa coluna com os valores que ele previu para mim, tá vendo? Aí fica legal da gente conseguir entender o que vai ser dessa planilha dados. Ó, dados.head. Vamos pegar aqui os 5 primeiros. Olha lá a minha última coluna. Então, ele percebeu que essa primeira música é da playlist 1, essa música aqui é da playlist 2, e por aí vai. Claro que para ficar mais fácil de visualizar, eu vou voltar aqui em cima, e agora que eu já tenho a classificação das playlists, eu só vou plotar. Tem um parâmetro chamado Hue, né, que faz isso. Ó, lembra que esse aqui foi a coluna que eu acabei de prever com o meu algoritmo. Tá? Aí. Então, repara que nós criamos 5 playlists. 1, 2, 3, 4, 5. Com padrões similares de comportamento entre dançabilidade e energia. Aí é o seguinte, pessoal. Essa cor rosa claro é uma playlist de leve a moderada, tá vendo? Ela não alcança níveis de energia altos, apesar de que ela alcance níveis de dança altíssimos, mas a média tende a ficar para baixo de 60%, tá vendo? Então, são músicas leves. É a playlist mais leve que nós temos nos nossos dados. Aí, você tem no seu outro extremo, cinza, puxado para o branco, meio verde, que são as playlists mais pesadas e, ao mesmo tempo, altamente dançáveis, estão vendo? Eles passam de 50% no nível de dançabilidade, alcançam perto do 100% e tem muita energia. Perceberam? Então, respondendo a pergunta de uma pessoa que quer uma playlist para poder fazer um treino pesado, é essa daqui, ó. Tá? Mas aí, olha só que legal também. Professor, nem todo mundo que malha pesado gosta de músicas que são dançáveis. Concordo. Por exemplo, The Eye of the Tiger, a música do Rock Balboa lá, né? Ela tem muita energia, mas ela não tem ritmo, ela não tem gingado. Ela se encaixa justamente na galera mais roqueira que gosta de malhar. Olha que bacana, nós temos uma playlist toda otimizada para pessoas que gostam de um rock pesado para malhar. Porque, repara, o nível de dançabilidade é para baixo de 50, né? Poucos são acima disso. E o bacana é que você tem um nível de energia muito alto. Possivelmente são os rocks da vida que estão aqui, tá bom? Offspring e por aí vai.
Por outro lado, você tem uma atividade moderada. Eu até falei do Zumba, tá vendo? Olha que bacana o Zumba, ó. O Zumba, ele tem que ser muito ritmado, mas não pode ser muito enérgico, porque enérgico já é a tarefa. Ele tem que estar motivante, ele não pode estar explosivo, igual esses caras aqui em cima. Então, você tem uma playlist aqui, um salmão, todo focado em músicas que você consegue oferecer para a pessoa em relação a esse tipo de preferência. De qualquer forma, pessoal, esse agrupamento já foi feito, tá? E aí, olha que legal, você separa essas músicas e automaticamente ele cria a playlist para você lá, dinamicamente, do que você está fazendo. É muito comum também você pegar, assim, playlists para amanhã, playlists para tarde, porque ele percebe a data e hora que você tem, calcula a probabilidade de você gostar de uma música em dada hora, e isso é imputado num modelo de reconhecimento de padrão como o K-means. Tá? Podemos explorar isso um pouco mais? Podemos. Talvez não seja só essa razão de explosão e energia, né? De dançabilidade e energia. Outras variáveis que nós temos, tá vendo? Grau de instrumentalização, altura. Olha que legal, pessoal. Vamos supor que a gente queira recomendar músicas para um estabelecimento, tipo restaurante, boate, tá? Se você fizer uma linha entre o grau de instrumentalização e a altura da música, você tende a criar playlists focadas para esses estabelecimentos. Isso é muito legal. Porque normalmente esse estabelecimento você não pode ter uma música focada em só voz. Normalmente tende a ser um instrumento lá no fundo, entendeu? Para dar um ar, dependendo do tipo que você tá querendo. Vou continuar aqui então, porque eu quero fazer um complemento desse padrão. Vamos pegar, como é que é o nome da instrumentalização, né? Esse nome aqui, ó, instrumentalness. Vamos pegar esse cara aqui, ó, instrumentalness e loudness, né? A altura da música. Loudness. Tá? Nesse caso aqui, olha só que bacana. Se eu colocar pela categorização da playlist, o reconhecimento que foi gerado foi em relação a outras variáveis, tá vendo? Então, você pode perceber que ele não faz uma distinção, apesar de que tá bem interessante, porque ele fez uma certa distinção. Em trilha, as do rock pesadão tá mais para cima, tá vendo? As músicas do Zumba estão mais aqui para baixo, mas de qualquer forma não é o modelo que a gente deva usar. A gente tem que voltar no zero, a gente tem que fazer ele reencontrar o padrão associado a esse comportamento aqui, ó, entre altura e instrumentalização, tá? Então, ó, vou vir aqui, vou trocar esse cara para as variáveis que eu quero que ele detecte o padrão, tá? Vou rodar o fit predict, já fez. Vou ver se ele fez o head aqui. Vamos colocar então aqui o Rio para ver o que ele fez. Playlist. Olha que bacana. Ele deu uma noção muito clara das trilhas que a gente pode seguir. Isso é legal, porque você tem níveis diferentes. Olha só que bacana. Você tem níveis diferentes de instrumentalização. Não é tudo só música, ou não é tudo só voz. Mas, ao mesmo tempo, você tem uma adequação em relação à altura. Isso você tem. Deixa eu só voltar aqui, porque esse conhecimento vai ajudar a explicação. O que ele está falando aqui em relação a loudness? Ó, a altura geral, né, média, em relação à faixa, em decibéis. Se você está num restaurante chique, por exemplo, e você quer manter o seu padrão, o mais ideal, o padrão do lugar, né? Normalmente ninguém fala muito, não sei também, eu vejo em filme, né? Possivelmente a gente poderia escolher, se a gente fosse dono desse restaurante, a playlist 3, vocês estão percebendo? Porque a playlist 3, ela tem uma loudness das menores possíveis, tá vendo? Ó, das menores possíveis,
Ao passo que você tem uma mescla ali de músicas que são totalmente com instrumentos ou não, tá? Você tem uma mescla ali. Ah, não, mas o negócio é botar para quebrar mesmo, e aí repara que aqui em cima tende a ser o nível mais alto da coisa. Professor, mas a gente só está com duas variáveis, será que então não dá para fazer uma linha ótima entre instrumentalização, altura e energia da música? Sim, tem que colocar que a energia é um fator de cálculo no meu algoritmo de padrão. Então, olha que bacana, eu vou colocar o K-means para rodar, o K-means vai fazer o cálculo de todos esses grupos aqui, tá bom? Vai categorizar, já categorizou, inclusive. E aí, reparem, sem mudar as minhas variáveis, ó, só que o fato de eu ter adicionado um novo grupo, que é energia, um novo padrão, ele recalculou para mim. Então, isso me diz algo diferente, tá bom? Existe um grupo mais enérgico que outro. Então, para fechar o tipo, e aí sim fazer uma playlist perfeita para o estabelecimento, é só colocar aquela variável que a gente tinha. Como é que é o nome dela? Dançabilidade. Porque não faz sentido, acredito eu, um restaurante muito, muito chique ter altos padrões de dançabilidade, né? Então, assim, vamos também colocar essa variável para cá. Vamos rodar aqui para ver como é que ficou a playlist. Ó, sem mudar a visualização. Tá vendo como ele já rebatizou? Alguma coisa acabou mudando. E aí vamos ver, então, a relação entre energia, por exemplo, tá? E a qualidade da altura. Nesse caso, você tem uma relação de energia e as diversas playlists de um modo muito gradual, de um modo muito bem definido. Esse cara aqui, que é realmente a playlist mais pesada que a gente tem. Ao passo que a música do restaurante chique, né, aquela bem bacana, para fina, né? Então tá aqui nesse pretinho aqui, tá vendo? E aí, se eu pegar a relação de energia e dançabilidade, eu preciso de confirmar se essa daqui é a playlist ideal para o meu restaurante chique também. E para o meu botecão lá, da galera da Budweiser lá, né? Tá vendo? Olha o grau de energia e de dançabilidade da playlist 4 do meu restaurante chique. Tá muito para baixo, né? Pouca energia, pouca dançabilidade. E o botecão maluco lá sinistro, tá vendo? A branquela aqui, ó, tá bem puxada pro 100%, e aqui também, ó, tá muito pro eixo lá acima dos 60%, tá? Então, esse tipo de relação, esse padrão, ele foi identificado, pessoal, com 1, 2, 3, 4 dimensões. Olha que legal. 4 dimensões. Pergunta, então, professor, tem como categorizar por todas? Tem. Tem. E é aí que fica legal. Porque de um lado e de outro não, sabe por quê? Nesse caso, a gente não consegue entender essa quantidade de dimensões, tá, pessoal? Aqui já extrapolou a compreensão humana, porque nós só conseguimos enxergar muito bem 2 dimensões. É por isso que a gente plota gráficos aos pares. 3 dimensões, a gente ainda entende. Só que tem uma noção de profundidade que dificulta a visualização, tá? Mas 4 está fora de cogitação. A gente, enquanto seres humanos, nosso cérebro não enxerga 4 dimensões. Então, o que acontece? Nesse caso, a gente vai deixar de explicar o modelo. A gente deixa de explicar por que ele escolheu a playlist tal em relação a tal. Então, nesse caso, olha só que bacana, eu vou tirar isso aqui, ó, vou tirar essas limitações e vou falar assim, modelo de reconhecimento de padrões, K-means, gera uma playlist, gera 5 playlists para mim,
com base em 16 colunas da minha matriz, identificando padrões entre elas. Tá aqui. Tá feito. Aí é que é o problema. Aí é que é o problema, tá? Porque para a gente entender o que ele fez, a gente tem que reduzir a quantidade de dimensões, tá? A gente tem que, em outras palavras, a gente tem que pegar todas essas 16 colunas e extrair em duas, tá? A gente tem que criar um eixo X e um eixo Y com base nessas 16. Isso é muito legal, isso é chamado de redução de componente, tá? É possível fazer isso para entender o que o modelo fez. E geralmente, quando a gente faz isso, a gente percebe que ele realmente estava certo. Ele realmente conseguiu calcular bonitinho. Mas só para vocês verem aqui, mantendo o que foi feito, eu vou rodar essa coluna. Tá vendo como as coisas parecem um pouco mais distintas? Aí você fala, nossa, mas que modelo burro, tá tudo misturado. Então, na verdade, ele entendeu o padrão. É a nossa capacidade de visualização que não tá legal. Tá vendo? Claro que se eu colocar aqui, sei lá, loudness, dançabilidade, tem variáveis que tendem a criar certos padrões, né? Tendem a ajudar a minha interpretação. Mas nesse caso aqui, eu teria que reduzir o componente. Eu teria que pegar essas 16 features aqui e criar uma redução de componentes. Redução de componentes que a gente faz muito simples com PCA, tá? Principal Component Analysis. Olha que legal. Se você tiver 70 dimensões, você consegue criar uma dimensão dupla entre o PCA1 e o PCA2. Aí você entende, tá vendo aqui? Olha que legal. Se você tem um espaço de 3 dimensões e você aplica o PCA, em vez de você precisar de entender 3, você consegue entender em 2, tá? E aí, tá vendo? Olha que bacana. Aqui você fala, nossa, mas que algoritmo burro, ele organizou o verde perto do roxo, como é que ele fez isso? Se você plotar em 2 dimensões, você fala, ah, não, mas tem uma distância aqui. Ele conseguiu enxergar isso com 3, claro, ele é uma máquina, mas a gente tem que fazer uma redução disso para poder entender. Quem tem esse tipo de problema também é a tal da Deep Learning, tá? Por que que ele me recomendou um funk no YouTube? Ele sabe por quê, mas eu não. Nós, seres humanos, não conseguimos entender. Né? Talvez, assim, uma preferência, uma curtida, um like que eu dei lá naquela página do MC Kevinho, ele percebeu que eu tinha probabilidade de ter preferência por funk. E aí ele começou a me recomendar funk. Então, o grande perigo, o medo, a verdade é essa, o medo que nós temos de inteligência artificial hoje é que nós temos que admitir que nós não entendemos o que a máquina está fazendo. A gente tem que voltar ali meio que uma tarefa bem pequenininha, sabe, de beabá, de entender o que uma máquina fez com... Aqui eu tô com 16 dimensões. O Google trabalha de 1 bilhão para cima. Então, assim, a gente, infelizmente, não tem um poder de explicação enquanto seres humanos. Claro que a gente explica por meio da matemática, por meio de outros modelos e por aí vai. Mas é, sim, um desafio e é legal a gente se deparar com isso para a gente saber como que a gente consegue extrair benefício disso, tá? Redução de componente, PCA, vocês conhecem muito bem, é quando você faz uma conversão de foto, por exemplo. Né? Uma foto em PNG 4000 por 4000, você quer reduzir ela para JPEG 1080 por 720. Você vai ver que ela vai cair de 30 MB para 3K. Aí você fala, caramba, mas a foto é a mesma, tô vendo aqui a árvore, tô vendo aqui a pessoa. Mas por trás ele fez uma redução de componentes. Né? Tem menos pixels na tela. E aí você não precisa de enxergar todos os pixels para saber qual é a informação que aquilo te passa. É a mesma teoria do PCA. Tá bom, pessoal? Assim, eu não quis ser muito... claro que, aqui, ó, quando a gente quer ser muito especializado na explicação, a gente tem que utilizar a álgebra linear, porque é assim que a gente decompõe o vetor do espaço dimensional para poder saber quais são os parâmetros que ele vai colocar no modelo. A gente chama isso de autovetores e autovalores.
É isso aqui que eu quero deixar para depois, em outra disciplina, ou para quem se interessar, tá bom? O que eu quero mostrar, pessoal, é que, no fundo, isso é algoritmo, não foge em nada do que a gente está estudando, tem for, tem while, tem if, tem else. Então, assim, é um poder que a gente tem na mão, de a gente poder estudar, e isso gera trabalhos muito legais. O próximo passo disso daqui, olha que bacana, seria a gente criar um mini aplicativo para, recebendo os dados dessa playlist, ele agrupa aqui, né, lá na telinha, e já cria um nome para essa playlist ali. Playlist para malhar, playlist para isso, playlist para... Aí entra um outro ramo da inteligência artificial chamado processamento de linguagem natural. Como é que você vai entender que a música energética é mais fácil para malhar? Você tem que ensinar um modelo a aprender que a palavra malhar está associada à energia, entendeu? Então tem um outro caminho aí, e aí sim, o Spotify faz muito bem, o Google faz muito bem, os caras, né, a Amazon faz muito bem, e é legal a gente ver o que eles têm de exemplo para a gente seguir.